Por muito tempo se concebeu a ideia de que a trindade da DC, por serem os heróis principais da editora, carregariam então as virtudes dos seus personagens em si. O Superman, é claro, carregando a esperança consigo. O Batman, a justiça. E a Mulher Maravilha, a verdade. Esses três elementos simbolizam todas as estruturas que o universo DC tem por si só. E é justamente na história de hoje que a Mulher Maravilha e o Batman têm o seu impasse. E é por isso que hoje a gente vai falar de uma história que eu amo muito, que é a Mulher Maravilha Riquiteia. E de quebra eu ainda vou comentar com vocês algo que é uma pergunta que eu quero fazer. Então me diga aqui nos comentários. Qual você acha que é a solução pertinente para esse caso que eu vou apresentar hoje? Você está mais do lado da Mulher Maravilha ou está mais do lado do Batman nessa questão? Então não se esqueça de deixar o like e se inscrever para acompanhar aqui no canal todos os reviews que eu faço e análises de quadrinhos. E vamos lá, porque primeiramente, para o entendimento dessa história da Mulher Maravilha, nós precisamos entender o que é Riquiteia. A história já começa nos explicando e nos mostrando o que é Riquiteia de fato. Se trata de um ritual, é uma lei que nunca deve ser ignorada no antigo mundo da Grécia. Inclusive eu fui atrás para dar uma olhada se isso de fato era verdade ou se era só invenção do quadrinho e veja só, realmente é um ritual que existiu. Se tratava de uma promessa, você então era um servo daquele que você se entregava. Então aquele que recebeu jurava a proteção eterna daquele servo. Estava assim selado então o pacto, o laço da Riquiteia. Aceitar a Riquiteia também é aceitar a responsabilidade pelo suplicante. Então se qualquer coisa acontecesse ao seu servo, você seria punido pelas górgonas por isso. Em outras palavras, a pessoa jura ser o escravo da outra, mas o dono daquele escravo a partir dali teria responsabilidade, e se algo acontecesse ao seu escravo, ele pagaria. As próprias górgonas o comeriam vivo e o matariam ali mesmo. As górgonas são elementos da mitologia grega que a maioria eu tenho certeza que conhece. E a partir daí, a história começa com uma garota matando um agressor. Ela sai de um apartamento invadido e logo se encontra com o Batman. Eles então se iniciam numa perseguição e nesse momento a gente não entende por que aquela garota matou um homem dentro do seu apartamento. Mas depois de uma fuga de moto, ela consegue escapar do Batman. E vai viajando e viajando até se encontrar com quem ela realmente queria. A Diana de Temícera. A Mulher Maravilha é uma figura pública, é claro, então não foi muito difícil achar a Diana. A partir dali, ela sabe que ela está sendo perseguida. Não só pelo Batman, mas pelas próprias górgonas, pelos seus pecados. Ela sabe que ela está sendo perseguida. É por isso que, para se proteger, ela se ajoelha perante a Diana, a Mulher Maravilha, e então súplica a Riquiteia para ela. A Diana inicialmente fica surpresa, ela não entende quem é aquela garota e como que ela sabia do acordo da Riquiteia. Mas ela sabe que a garota está fazendo isso para que a Diana enfim possa protegê-la de quem está perseguindo ela. A Diana aceita, se compadece por aquela garota, então acolhe ela de certa forma. Leva para dentro da casa dela, conversa com ela e tenta entender o porquê daquilo, enquanto, é claro, as górgonas olham pela janela. Inclusive, a Mulher Maravilha sai para fora da casa dela justamente para falar com as górgonas. Aquelas que chamam ela o tempo todo de princesa que já foi deusa. E ela sabe das consequências do juramento. E mesmo ela sofreria esse tipo de coisa se então ela descumprisse a Riquiteia. Como as próprias górgonas dizem, Riquiteia nunca foi sobre o suplicante princesa, mas sim sobre quem o acolheu. Então depois disso, a Diana realmente conversa com a garota e ela então revela por que ela matou aquele cara. Na verdade, toda a história dela é envolta pela irmã. Aquele não era o agressor dela, e sim a irmã dela que havia sido agredida. Parece que as duas irmãs na verdade eram garotas de programa que haviam sido coagidas e manipuladas por grupos de cafetões naquele local daquela área urbana do subúrbio. E a única pessoa a qual ela tinha era a irmã dela. E ela conta como drogaram a irmã dela, sobre como a violentaram enquanto ela dormia. Ela foi assassinada pela overdose e pela droga entregue nos seus agressores a partir de um mundo em que elas não deveriam estar.
E é nesse momento que o Batman aparece na janela da Diana. E eles conversam entre si. E sabe, o Batman realmente quer ela na cadeia. E a própria Diana já interrompe. Ela disse que não é não. E que nós podemos conversar sobre isso de novo mais tarde, Bruce. Então o próprio Bruce responde: olha, você é uma amiga, Diana. Você é uma grande amiga minha, mas você está cometendo um erro. Não me faça passar por cima de você. E a própria Mulher Maravilha responde: você não pode. Você não pode passar por mim, Batman. Nem se você quiser. E é com isso que ela dá um socão no Batman, não letal, porque a Diana sabe controlar a força dela, e derruba o Batman da janela, ele cai na sacada e tudo mais. Então os dois acabam tretando, e a história toda se passa nesse ambiente onde a Diana tá fugindo com aquela garota, enquanto o Batman persegue as duas. O Batman quer prendê-la, enquanto a Diana quer protegê-la. E sabe, em alguns pontos a Mulher Maravilha tem razão, e em outros o Batman tem a razão. É muito interessante ver eles se degladiando e brigando entre si, não fisicamente, porque a Diana acaba com o Bruce se ela quiser, isso ficou bem evidente. Inclusive tem um momento que ela perde a paciência e durante a chuva ela simplesmente humilha o Batman, sabe? O Batman é muito teimoso, como sempre, e a própria Diana acaba prendendo a cabeça dele no chão durante a chuva com a sua bota, tal qual a própria capa da história Hikitéia mostra. Não se levante. Ela fala cuidadosamente, de forma pausada para que ele entenda, e o próprio Batman, o Batman fala: tudo bem, você venceu. Ele admite a derrota em cima da Diana. No fundo ele sabe que ele não consegue, ele não é páreo para a maior guerreira das Amazonas. Só que depois ele se levanta e eles têm essa discussão, agora face a face, no argumento contra argumento. E o próprio Batman, enquanto as Górgonas perseguem a garota, ele lembra que, se for preciso, mesmo que ela seja uma grande amiga dele, mesmo que o próprio Bruce tenha sentimentos pela Diana, eles vão lutar de novo e de novo pela liberdade dessa garota. E a Diana concorda. Sim, até um de nós tombar. Ela sabe disso. Mas a garota foge das Górgonas até o momento em que ela mesma não aguenta mais essa pressão. Ela não quer mais essa vida pra ela. Tudo aquilo foi muito traumático, não só a morte da irmã dela, mas também por tudo que está acontecendo com a amizade e também sentimentos que a Diana sentia pelo Bruce. E correndo em direção ao precipício durante a chuva, ela mesma diz: é o único jeito, princesa. Eu sinto muito por não ter sido mais como você. E é nesse momento que a gente se lembra que o motivo pelo qual ela sabia da Hikitéia e que ela seria protegida pela Mulher Maravilha é que ela fala, num flashback em que ela estava contando o passado dela pra Diana, que ela amava, que ela se inspirava na Diana. E que a irmã dela e ela sempre se inspiraram em quem a Mulher Maravilha é, como mulheres e como a salvação e a liberdade que elas sempre quiseram da vida depravada que elas tinham e que ela tinha que aguentar para que elas pudessem sobreviver nas vielas daquela periferia. A verdade é que ela estudou sobre a cultura das Amazonas, sobre tudo aquilo que poderia gerar proteção para aquela que ela mais admirava no mundo, a Mulher Maravilha, que desde cedo era a heroína dela e da irmã dela, desde que elas eram crianças. É um grito que ecoa no instante em que as Górgonas se calam, e ninguém ousa fazer qualquer ruído enquanto eles se esforçam para ouvir o que ela diz. Eu te liberto. E no fim, aquilo que causava conflito entre Bruce e Diana acabaria morrendo junto com a liberdade da garota. E veja só, eu amo esses dois personagens, o Batman e a Mulher Maravilha, eu simplesmente amo eles. Mas a questão é que o Batman, de certa forma, é bem bitolado. Ele tá errado em diversos momentos, mas existe quem diga que a Mulher Maravilha tá errada nessa situação. Por muitas vezes eles conversam entre si sobre essa questão, inclusive na própria história. E é interessante porque o escritor de Mulher Maravilha, Hikitéia, já escreveu Mulher Maravilha antes, que é o Greg Rucka, ele já fez uma fase inteira no Renascimento, mas isso seria muitos anos depois.
depois. Naquela época, ele tinha acabado de escrever o arco Paraíso Perdido para Mulher Maravilha. E o arco Paraíso Perdido também conta com a presença do Batman. Então ele meio que já tá ali focado em escrever naquela época todo o relacionamento do Batman com a Mulher Maravilha nesse sentido. E vocês lembram que no vídeo passado eu comentei que a Trindade da DC é muito unida. Eles são muito amigos uns dos outros, o Clark, a Diana e o Bruce. A questão é que pro Batman não existe exceção, sabe? Ele mesmo fala que tipo assim, beleza, se a gente abrir uma exceção pra essa garota, e aí? E depois disso? A gente vai ter que abrir exceção pra outras pessoas. E não cabe a nós julgarmos isso. Ela tem que ser levada pela lei da mesma forma que as outras. A Diana não acredita nisso. Ela acredita que por ser uma legítima defesa e por ela estar acolhendo a garota, ela vai protegê-la a qualquer custo, independente de Riquitéia ou não. E veja só, o Greg Rucka nessa história, ele intensifica todas as questões da justiça no avatar do Batman e personifica a verdade no avatar da Mulher Maravilha. Olha que interessante a coexistência desses dois conceitos ao redor da narrativa por si só de Mulher Maravilha e Riquitéia. Só que eu quero saber de você, o que você acha nesse quesito? Você acha que a Diana estava certa ou que o Bruce estava certo durante essa escolha moral de justiça? Só que essa discussão dá bastante pano pra manga, mas o principal é que no final do dia a lei tem que ser cumprida. Sejam as leis mundanas, sejam as leis gregas, as antigas leis das Amazonas, que a Diana tanto é benevolente, segue e sempre acreditou durante sua vida. Enfim, galera, eu amo muito essa história, ela tá baratinha na Amazon, eu comprei por 30 e pouquinhos reais, principalmente porque ela se trata de um impasse moral entre os meus dois personagens favoritos junto com o Superman. A Trindade são os meus heróis favoritos de todos os tempos. E sempre que tem histórias envolvendo os dois ou os três, eu sempre acabo curtindo, não adianta. Valeu, galera, falou e até mais.